Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Donk. Título da semana 4, A carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. Quinta-feira, ler com oração Filemon 9 e 10. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O motivo da carta a Filemon. Paulo escreveu a Filemon por causa de Onésimo, seu escravo, versículo 1. Essa carta é praticamente um complemento da Epístola aos Colossenses. No final de Colossenses, Paulo anuncia que Tíquico levaria a carta a Colossos junto com Onésimo, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Onésimo era um escravo que fugira da casa de Filemon, seu senhor, e acabara em Roma recebendo os cuidados de Paulo. Este, por sua vez, precisava dar explicações a Filemon sobre o que acontecera com Onésimo. Naquele tempo era normal alguém ter escravos considerados bens, propriedades, instrumentos de trabalho. O dono de um escravo tinha total direito sobre ele, podendo até puni-lo. Numa guerra, o vencedor levava os vencidos para seu país como escravos. Onésimo se encontrava nessa situação como resultado do sistema de escravidão. É muito provável que, ao fugir, Onésimo tenha causado prejuízo financeiro a Filemon. Ele fugiu para Roma, onde encontrou o apóstolo Paulo, que lhe pregou o evangelho e cuidou dele. Versículo 10. Onésimo então passou a ser um cooperador de Paulo, cuidando dele na prisão. Versículo 13. Ao enviar a carta por meio de Tíquico e Onésimo, Paulo precisava explicar a Filemon e aos colossenses, que conheciam Onésimo, por que o enviava de volta. Do contrário, alguns irmãos em Colossos poderiam estranhar a situação, pois Paulo pedia que Filemon recebesse de volta aquele que o havia prejudicado como um irmão fiel e amado, sem nenhuma cobrança. Outros poderiam achar que Onésimo era digno de punição, por isso Paulo cita Onésimo na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 9. Paulo gostaria que Onésimo permanecesse em Roma, mas sabia que precisava resolver primeiro a situação de Onésimo com Filemon. Porquanto Onésimo era propriedade de Filemon, de acordo com os costumes da época, Paulo só poderia permanecer com Onésimo mediante o consentimento de seu senhor. Esse foi o motivo de Paulo escrever a Filemon. Na carta, Paulo pede a Filemon que não mais veja Onésimo como um escravo, mas sim que o acolha como irmão fiel e amado. Naquela época, com aqueles costumes, como Filemon teria reagido a esse pedido de Paulo? Se Filemon tivesse outros escravos, tal decisão poderia trazer-lhe muitos problemas, porque outros poderiam tentar fugir também. O pedido de Paulo não era simples, e a decisão a ser tomada por Filemon não era fácil. É importante perceber que Paulo não se envolveu com questões políticas da época, não disse que Filemon não deveria ter escravos. Igualmente nós hoje não nos envolvemos com questões políticas. Procuramos servir a Deus dentro do regime do país em que vivemos, sempre seguindo o Espírito e a Palavra. Por outro lado, Paulo poderia simplesmente ter devolvido Onésimo sem pedir nada a Filemon, sem se envolver com a questão de Onésimo ser um escravo. Entretanto, Paulo estava manifestando a compaixão que há na humanidade de Cristo, o esplânquinon de Cristo. Também precisamos manifestar essa compaixão dentro de nós para com todas as pessoas, independentemente de sua classe social. No novo homem, não há nenhuma separação, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Deus, com sua palavra, quer nos encher consigo, encher o corpo de Cristo com o próprio Cristo, até que ele seja
tudo em todos. Por isso temos praticado a imersão na palavra. Como vimos, Paulo se dispôs a ressarcir qualquer dano que Onésimo tivesse causado a Filemon. Essa era a humanidade de Paulo. Ele pedia algo difícil a Filemon, mas também estava disposto a arcar com prejuízo. Essa carta nos mostra uma relação de amor, de entrega. Assim, ao receber o fluir do rio da vida, não ganhamos meras doutrinas e conhecimentos bíblicos, mas recebemos Cristo como a graça, a realidade, com todos os atributos divinos da justiça, santidade e glória de Deus. Recebemos a essência de Deus, que é luz e amor, para nos enchermos de Cristo, para a palavra de Cristo habitar ricamente em nosso coração. Pergunta de hoje: por que Paulo escreveu a epístola a Filemon? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.